Nesse vídeo vou ser bem ousado. Vou te falar em poucos minutos, se não tudo, os principais pontos que precisa saber antes de implementar o seu primeiro robô. E esses pontos servem para outras estratégias também. Você escutará coisas que, por experiência própria, talvez levasse um bom tempo para entender. E dificilmente vai ver outros vídeos por aí no YouTube falando sobre esses pontos. Então prepare-se e solta a vinheta. Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot. E nos próximos minutos quero te falar sobre pontos importantes antes de você criar o seu primeiro robô. Ou se já estiver trabalhando na automatização do seu operacional, as informações que lhe passarei serão muito úteis. Aliás, o que vou te falar é útil para a implementação de qualquer estratégia, seja ela de coloração, de indicador, screening, só para citar as principais. Eu vejo muitas dúvidas nas redes sociais sobre a automatização de estratégias no Profit Chart. E se eu fosse classificar essas perguntas e dúvidas em 3 grandes grupos, seriam dúvidas relacionadas à lógica de programação, dúvidas relacionadas a funções do editor de estratégias e dúvidas relacionadas à forma como se implementa determinado setup operacional. Para as dúvidas relacionadas à lógica de programação, bastaria fazer um curso introdutório sobre o tema. E aqui no canal nós temos uma playlist para você resolver este problema ainda hoje. É um curso bem objetivo e que tem a meta de, em 5 aulas, te passar os principais conceitos sobre lógica de programação. E na última aula é abordada a linguagem Pascal, que é a linguagem mãe da NTSL. NTSL é uma sigla para Nelogica Trading System Language. É uma linguagem adaptada do Pascal para implementação de estratégias dentro do Profit. Com relação às dúvidas sobre funções do editor de estratégias, eu acho bastante compreensível, tendo em vista que a documentação da Nelogica é muito precária. E é difícil achar boas referências na internet sobre o assunto, principalmente gratuitas. Pensando nisso, devemos lançar semana que vem uma área no site da comunidade NeuTraderBot, aberta para todos os visitantes, explicando melhor cada função do editor de estratégias, bem como exemplos e dúvidas mais frequentes sobre aquela função. Além disso, teremos uma seção de templates, que são modelos para você começar a implementar as suas estratégias de uma forma organizada, bem como snippets, que são trechos de código-fonte que você pode copiar e reutilizar nas suas estratégias para acelerar o desenvolvimento das estratégias e também a sua curva de aprendizado. E agora chegamos à parte principal deste vídeo, que é sobre as dúvidas referentes à implementação de setup operacional. Algumas das dúvidas podem recair sobre limitações já conhecidas do Profit Chart. Fizemos um vídeo bem interessante falando sobre as principais limitações do Profit referente à automatização de estratégias. Assista lá que o conteúdo está bem legal. Neste vídeo vamos falar sobre tópicos diferentes, mas complementares. Se tirarmos as dúvidas referentes ao que o Profit não permite fazer, mas que esperamos que a Nelogica lance atualizações em breve para sanar os problemas, restariam então as dúvidas referentes à falta de entendimento de como são processadas as estratégias dentro do Profit Chart. Se as pessoas tivessem uma compreensão mais ampla sobre o assunto, possivelmente metade dos problemas já seriam resolvidos. Vou explicar então em detalhes sobre o modelo de dados utilizado pelo Profit para backtesting, bem como a forma como são processadas as estratégias. Entenderemos então os impactos na elaboração das estratégias, na forma como escrevemos os códigos-fontes e também na realização de backtesting. O modelo de dados utilizado pelo Profit Chart para backtesting é o modelo OHLCV. Este é o modelo utilizado por praticamente 100% das plataformas de simulação. E o que significa a sigla OHLCV? Vem de Open, High, Low, Close and Volume. Trata-se então dos dados de preço e volume destinados para backtesting. Quanto maior for a frequência demandada de dados, por exemplo, dados de 1 minuto, maior será o espaço necessário para armazenar essas informações. E se você for salvar em seu computador dados tique a tique, ou seja, dados referentes à variação mínima do preço daquele ativo,
você precisaria de ainda mais espaço e banda de internet para requisitar estes dados. Então torna-se praticamente impossível você ter dados tick-a-tick por padrão para todos os usuários. Isso poderia ser fornecido sob demanda, para não sobrecarregar a sua plataforma e nem os servidores da Nelogica, mas ainda não é algo possível dentro do Profit Chart, talvez numa próxima atualização. Então é importante você entender que quando faz backtesting, você não utiliza dados tick-a-tick, você tem apenas os dados referentes a barras fechadas, sejam elas candles ou Renko. Para ficar bem claro para você, eu vou exemplificar o que seriam os dados tick-a-tick e os dados barra a barra. Bom pessoal, eu estou aqui num gráfico de replay do dia 23 de setembro, no ativo WDOV22, frequência gráfica de 1 minuto. Aqui, com o mercado está fechado, né, eu estou mostrando o replay. Neste gráfico a gente observa os dados tick-a-tick, ou seja, quando há uma variação mínima de preço negociado, isso é refletido no gráfico. Aqui a gente tem uma barra de 1 minuto, na qual faltam 16, 15 segundos para encerrar, e a gente verifica que o preço de fechamento deste candle sendo alterado sempre que o preço é negociado em valores diferentes. Isso é informação tick-a-tick, ou seja, a gente tem, abrir uma barra agora, eu tenho o preço de abertura da barra, esse valor é fixo. Agora o valor mínimo e máximo vão ser atualizados no modelo OHLCV tick-a-tick enquanto essa barra estiver aberta, bem como o preço de fechamento. O preço de fechamento, então, no modelo OHLCV tick-a-tick é o valor atualmente negociado. O preço mínimo e máximo da barra ele permanece constante até que haja uma negociação acima do valor máximo ou mínimo atualizando estes valores. Então isto é o modelo OHLCV tick-a-tick. Este segundo exemplo é o caso do modelo OHLCV barra a barra. É o que acontece no backtest. Então no backtest a gente trabalha com dados históricos e a gente não tem a informação dentro do Profit tick-a-tick. A gente tem informação só de quando o candle é encerrado. Então, por exemplo, eu estou aqui no dia 26 de setembro, às 2h35. Eu recebo essa informação de uma barra de 5 minutos. Eu estou no ativo Petro 4. Na próxima iteração, a próxima vez que meu código-fonte for executado, será para a próxima barra de 5 minutos. Ou seja, entre 2h35 até 2h40, eu não vou saber como o preço se movimentou dentro deste candle. Eu sei que ele começou aqui neste valor e fechou neste valor. Teve a máxima, teve a mínima. Mas eu não sei se ele abriu neste valor, desceu para a mínima, subiu, ficou andando aqui um pouquinho. Nos últimos 30 segundos ele chegou lá na máxima e caiu. Pode ter aberto aqui, pode ter nos primeiros 30 segundos atingindo a máxima, depois pode ter lá, em 3 minutos da barra atingindo a mínima, depois voltou e fechou lá em cima. A gente não sabe a dinâmica do preço dentro desta barra de 5 minutos no modelo OHLCV barra a barra. Então isso é uma dificuldade no backtest. O nosso simulador vai ter que assumir algumas premissas para realizar o backtest. Então vou passar aqui para frente. Então fechou 5 minutos, ele recebeu uma nova barra, vai processar o código-fonte da sua estratégia. Fechou 5 minutos, recebeu outra barra, fechou 5 minutos, recebeu outra. Então perceba que quando aparece uma barra grande como essa nos 5 minutos, o seu algoritmo vai atuar depois que o preço já fechou lá em cima. Pode ser que a estratégia entre de maneira atrasada. É o problema do backtesting com dados históricos sem ter informação tick-a-tick. Infelizmente é uma limitação que nós temos. A partir do momento que a gente tiver informação tick-a-tick, a gente consegue fazer as estratégias serem mais tempestivas. Mas enquanto a gente tiver dados barra a barra, a gente vai ter que lidar com essa limitação no backtesting. Se a estratégia estiver rodando em conta real a estratégia vai ter informação tick-a-tick e vai atuar tick-a-tick. Então assim, é um cuidado que também tem que se ter, nós vamos falar mais para frente neste vídeo. O comportamento em backtesting pode ser de um jeito, porque só tem informação barra a barra, e quando você colocar em conta real, a estratégia se comporta de outra forma. Mas por quê? Porque a informação em conta real é tick-a-tick. Dependendo da forma que você programou, talvez a sua estratégia não atue somente quando fecha a barra. Então, são cuidados que a gente tem que tomar na programação da estratégia. Grandes empresas do mercado financeiro
operam os chamados algoritmos de alta frequência, ou HFTs, do inglês High Frequency Trading. Mas é importante notar que eles têm muito dinheiro para investir, os melhores computadores que se pode comprar e as mentes mais brilhantes que se possa contratar, tanto para programar os algoritmos quanto para monitorar o desempenho destes algoritmos. Além disso, eles pagam uma fortuna para colocar os seus servidores superpotentes dentro da B3, fisicamente ao lado do servidor de negociação da B3, para tentar reduzir ao máximo a latência, ou seja, o tempo entre o envio de uma ordem e a execução da mesma. Para você ter uma ideia, se você enviar uma ordem para a sua corretora, seja de compra ou de venda, e essa ordem gastar 100 milissegundos para poder ser executada, possivelmente a ordem que esses grandes fundos, essas grandes empresas enviam é executada em 1 milissegundo. Estes não são valores exatos, não é nenhuma pesquisa científica. É apenas para você entender a diferença, a ordem de grandeza entre a latência que você enfrenta e a latência que eles possuem. E se isso foi um pouco técnico demais, vamos imaginar a seguinte situação. Você vai apostar uma corrida em uma pista de Fórmula 1 e você vai dirigir um Fusca. Do seu lado, o seu único competidor é um trader de uma grande empresa que opera HFT e ele está sentado num Bugatti Veyron, simplesmente o carro mais rápido do mundo. Ou até onde eu sei, era o carro mais rápido do mundo. Acho que você não vai querer competir com esses caras. Infelizmente, a chance de você vencer é praticamente nula. E por que eu estou gastando tanto tempo falando sobre isso? É para concluirmos juntos que tentar automatizar estratégias de scalp que dependam de dados tique a tique não é viável para nós, pobres mortais. A gente até consegue executar os robôs em tempo real utilizando os dados tique a tique, mas não conseguimos fazer backtesting com dados tique a tique. E mesmo se tivéssemos esses dados, precisaríamos de um supercomputador e muito espaço de memória para poder processar esse enorme volume de informação. O dado OHLCV de maior frequência que você consegue obter na plataforma ProfitChart será de 1 minuto. E mesmo assim você vai ter acesso apenas aos últimos 3 meses de negociação. Este volume de dados, infelizmente, não é suficiente para você fazer otimização e backtesting com a confiabilidade adequada. Ou seja, se você quiser implementar estratégias utilizando dados de 1 minuto, você encontraria um pouco de dificuldades. Então preste atenção, vou te passar uma dica importante. As estratégias automatizadas começam a ser mais factíveis em tempos gráficos de 5 minutos em diante. A partir dessa frequência gráfica, você começa a ter mais chance de sucesso. Preste atenção. Se você entender muito bem o que eu vou te falar agora, possivelmente vai ter muito mais facilidade para resolver os problemas na implementação das suas estratégias. Toda estratégia no ProfitChart é processada de forma sequencial, linha a linha, desde o comando begin até o comando end. Para cada novo dado, que em backtesting é uma barra fechada, seja de candle ou Renko, o seu código-fonte é processado novamente. Então, se você tiver, por exemplo, uma janela histórica de 2.000 elementos, 2.000 barras, o seu código-fonte será processado 2.000 vezes. Será processado uma vez para cada barra, começando da mais antiga até a mais recente. E o pulo do gato está na forma como as variáveis globais são tratadas nestes 2.000 processamentos do seu código-fonte. Por mais que você declare variáveis globais, como do tipo básico, integer, ou float, ou boolean, no final das contas, elas serão tratadas como arrays, ou como a Nelógica diz, séries. E o que isso significa? Vou te mostrar um exemplo. Suponha que eu tenho uma variável global do tipo integer chamada enum e que é inicializada com o valor igual a 1. O meu código-fonte tem apenas uma atribuição. Enum é igual a enum mais 1. Então, no primeiro processamento do meu código-fonte, enum começará com o valor igual a 1. Após executar a atribuição, enum terá o valor igual a 2. No próximo processamento, enum começará com o valor igual a 2 e depois da atribuição, enum terá o valor 3. E assim em diante. Perceba uma coisa interessante. O valor das variáveis globais é mantido de um processamento para o próximo processamento. Além disso, outro ponto muito importante
é que as variáveis globais são empilhadas a cada processamento. Apesar de eu ter declarado a variável enum como do tipo integer, eu posso acessá-la como se fosse um array. Se eu referenciar por um indexador enum entre colchetes 1, eu estaria acessando o valor de enum na última barra fechada. Da mesma forma, se eu acessar o valor enum com o indexador 2 entre colchete, eu estaria acessando o valor de enum duas barras fechadas atrás. Essas informações que acabei de te passar são muito importantes. Se você não entendeu, volte o vídeo e veja novamente até ficar bem claro. Isso fará uma enorme diferença na hora que você estiver implementando as suas estratégias e o seu robô. Agora, um ponto importante a salientar é que na plataforma ProfitChart não temos uma forma de inicializar as variáveis globais. Infelizmente, uma limitação da plataforma, mas que ainda tem como dar um jeitinho. Se tiver interesse, acesse a área de templates no site da comunidade NeoTraderBot. Então vamos seguir. Vocês entenderam que o código-fonte do seu robô é processado para cada barra, seja esta barra um candle ou um renko. Ou seja, se a sua estratégia estiver sendo aplicada sobre um gráfico de 5 minutos no backtesting, a sua estratégia só irá atuar depois que uma barra fechar, uma barra de 5 minutos. Então, se você enviar uma ordem de compra ou venda a mercado, esta ordem só será executada no preço de abertura da próxima barra. Isto ocorre para manter a coerência com o funcionamento do mercado. Se você não tem dados tick-a-tick, e no Profit a gente não tem esses dados tick-a-tick para backtesting, o preço da sua ordem de compra ou venda a mercado será o preço de abertura da próxima barra. Veja este exemplo de um robô baseado no cruzamento de 3 médias. É um exemplo de uma estratégia clássica. Uma vez ocorrido o cruzamento, a ordem de compra ou venda apenas é executada no preço de abertura da próxima barra. Pessoal, é muito importante entender isto, porque quando você roda o seu robô ou sua estratégia em tempo real, o próximo dado OHDCV não necessariamente será um dado de uma barra fechada. Para cada tick, antes de encerrar uma barra de, por exemplo, 5 minutos, o seu código-fonte será processado. Então, se você não tomar os devidos cuidados na programação do seu robô, o comportamento observado em backtesting pode não ser o mesmo observado em tempo real. E isto ocorre por razões óbvias. Enquanto no backtesting você não tinha dados tick-a-tick, a execução em tempo real de sua estratégia terá acesso a dados tick-a-tick, o que pode causar uma grande diferença de desempenho, para melhor ou pior. Não tem como saber. Enquanto o Profit permitia apenas visualizar nos gráficos de tempo real a estratégia de execução, isso era um problema pequeno, porque de fato não realizava nenhuma operação de forma automática. Mas a partir do momento em que os robôs puderem ser executados em conta real, e isto provavelmente vai acontecer dia 29 de setembro de 2022, com o lançamento oficial do módulo de automação de estratégias, você deverá ser mais criterioso com a forma que escreve o seu código-fonte. Se quiser manter a previsibilidade do seu robô com o mesmo comportamento tanto em backtest quanto em conta real, você deverá garantir que as ações geradas pela sua estratégia, pelo seu robô, sejam sempre executadas no próximo tick depois do fechamento de uma barra. Outro ponto importante de se ressaltar quando executamos robôs em conta real, ou seja, com dados tick-a-tick, é sobre o empilhamento das variáveis globais. Enquanto uma barra estiver aberta, o valor das variáveis globais não será empilhado, ele será apenas atualizado a cada processamento de tick. O valor das variáveis globais será empilhado apenas quando houver o fechamento de uma barra. Ou seja, utilizando dados tick-a-tick, o indexador de uma variável global com valor 1 sempre irá se referir ao valor da barra fechada anterior. Vamos a um exemplo para isso ficar bem claro. Por fim, um ponto muito importante para você que está implementando robôs no Profit. Seja conservador. E o que eu quero dizer com ser conservador? É muito fácil em backtesting você verificar o desempenho de uma estratégia tão incrível que, se fosse executada em conta real, te deixaria milionário em poucos dias de execução. Sempre desconfie desses bons resultados.
geralmente é sinal de que tem alguma coisa errada no seu robô. Uma situação muito frequente, seja por desconhecimento ou inexperiência, é a utilização de ordens oco, enviando primeiro a ordem de take profit. Isso não é uma boa prática de backtesting, porque, como já falamos, geralmente não temos dados tick a tick. Então, se o preço de disparo da ordem de stop loss e take profit estiverem contidos no mesmo dado OHLCV, não tem como o simulador saber o que aconteceu primeiro. Assim, o simulador executará primeiro a ordem que foi enviada primeiro. Então é uma boa prática de backtesting sempre colocar ordens de stop loss antes das ordens de take profit. Fazendo isto, você estará sendo conservador. O desempenho do seu robô em backtesting pode até ser pior do que seria numa situação de conta real, mas você estará lidando melhor com as expectativas de desempenho do seu robô. Por fim, é importante no backtesting simular os efeitos de slippage. O que seria o slippage? Slippage é a diferença entre o preço de envio de sua ordem e o preço de execução da sua ordem. Por exemplo, se você enviou uma ordem de compra de um ativo a R$ 29,00 e a ordem foi de fato executada em R$ 29,10, você sofreu um slippage de 10 centavos. Os slippages são mais frequentes de ocorrerem em momentos de alta volatilidade do mercado. E, portanto, saber a sensibilidade do seu robô a estes momentos, como isso impacta o desempenho de sua estratégia, é um ponto bastante importante. Portanto, é uma boa prática você executar o backtesting considerando alguns níveis razoáveis de slippage para o ativo que está operando. E, felizmente, a plataforma Profit possui uma forma simples de você simular o slippage no backtesting do seu robô. Veja na tela como fazer isso. Bom, pessoal, eu estou aqui no editor de estratégias. Eu estou fazendo aqui um exemplo com a estratégia de cruzamento triplo de média. É apenas um exemplo, não é nenhuma recomendação de utilização de setup. Então vamos lá. Aqui, quando você está no modo misto ou no modo de editor, você vai ter uma barrinha embaixo de compilação, vai ter uma barrinha de execução. Esta é a versão mais atualizada do Profit Chart. Então eu estou rodando um backtesting no WDO22, um mini contrato de dólar, quantidade de mini contratos 1, e aqui vou colocar o slippage 0. Vou simular então sem slippage na frequência gráfica de 5 minutos e no mês, período de análise mensal. Então, neste mês. Eu vou vir aqui então na aba Estatísticas, e tem aqui um resumo da estratégia. Então a estratégia que teve um saldo líquido total de R$ 315,00, 91 operações, 35 vencedoras, 53 perdedoras. Então tem aqui um resumo. E aí como que eu verifico? Aqui em operações, como que eu verifico se foi aplicado ou não slippage? Eu tenho preço de compra e venda. Eu coloquei para simular sem slippage. Então vamos observar essa primeira operação. No dia 26/9, comprou a 5.392,5, vendeu a 5.397. Então eu vou voltar agora para o modo misto e vou pedir para simular com o slippage de 1 tick, que no caso do dólar, do mini contrato, seria meio ponto. Retorno então a aba Estatísticas, e aqui você verificará que o preço de compra, que antes era 5.392,5, passou para 5.393. A venda, que era em 5.397, passou para 5.396,5. Ou seja, quando a gente simula o slippage, ele é aplicado tanto na abertura da posição quanto no fechamento. Então, no caso desse setup, eu coloquei o slippage de 1 tick, então nesta operação eu tive um escorregamento de 1 ponto no trade, né? Que representa para um contrato R$10, né? Então, simular slippage no seu setup é muito importante para você ver a sensibilidade do seu setup a momentos de alta volatilidade, quando é maior a probabilidade de acontecer slippage. A gente também tem outras abas aqui, né? Em estatísticas, a gente tem aqui o gráfico de operações, que é sempre bom passar o olho aqui para ver se tem alguma operação muito distante. E aqui o gráfico de patrimônio, que é como o capital foi acumulando ao longo do tempo. Por exemplo,
essa estratégia aqui. O capital começou aqui em 1/9 e ao longo dessas operações finalizou com 1,18 mil negativo. Então esse aqui é só um exemplo para mostrar como simular o slippage. Eu vou retornar aqui em operações, modo misto, né? Vou retirar aqui o slippage para vocês verem novamente como que as abas em estatísticas se atualizam. Então aqui no gráfico de operações eu vou ter um outro perfil para as operações e aqui no patrimônio outro perfil para a curva de patrimônio. Ou seja, sem simular slippage, o prejuízo neste intervalo de tempo foi de R$300. Então quanto maior você colocar o slippage, mais a seu setup irá sofrer. Ou seja, se ele for um setup muito lucrativo, vai ter um lucro menor. Se ele dá prejuízo, vai dar um prejuízo ainda maior. Mas isso é muito importante de você saber antes de rodar qualquer setup operacional em conta real. Na verdade, são várias etapas para você chegar a um robô que esteja preparado para rodar em conta real. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos aqui do canal. Enfim, chegamos ao final deste vídeo. Eu falei muita coisa aqui, mas falei muita coisa importante. Recomendo você repetir as partes que não ficaram muito claras no seu entendimento, para que possa compreender os pontos apresentados. E se mesmo repetindo você continuar não entendendo, comente neste vídeo, ou então envie sua dúvida pelo site da NeoTraderBot, que encontraremos outro meio de explicar para ficar ainda mais claro para você. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e também de outros que tem assistido no canal, inscreva-se para ser notificado quando postarmos novos conteúdos. E se conhece alguém que também se interessa pelo tema, por favor compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!